Boa noite, são 8 horas e hoje vamos iniciar o nosso debate Islã em Debate com a nossa convidada Cláudia Almeida. Vou convidá-la. Bom, enquanto aguardamos a Cláudia, eu gostaria de mencionar, né, que o GEAF tem dois vídeos de duas palestras que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, para quem quiser acessar e saber mais sobre o tema. Também temos um e-book que foi a partir, né, de uma dessas palestras. Peraí. A Cláudia está aqui já. Peraí, a Cláudia me enviou uma solicitação. Acho que ela conseguiu entrar. Tá me ouvindo, Cláudia? Sim, salam Tá aleikum, vendo? tudo bem? Ai, Tudo bem, boa conseguimos, noite. né? É Sim. porque eu achei que dava para fazer pelo computador, né? Mas Aham, a Gabriele me explicou que não consegue, é só pelo celular, né? aham. E assim, eu não sou muito entendida, né, nesses meios digitais, aí acaba tendo dificuldade mesmo. Agora, eu não sei se você consegue me ver direito, né? Não sei se minha cabeça Perfeitamente. tá minha Não, não, cabeça, como tá tranquilo? tá ótimo. Eu botei uma escolinha aqui, mas tô vendo que é minha escola, não sei como é que vai ser. Eu também estou com a minha aqui, das perguntas no Mas computador. vai dar certo, se Deus quiser, né? Uhum. Que bom. Então, estamos aqui iniciando a nossa live. A convidada já chegou, a Cláudia. Cláudia, antes da gente iniciar o debate, você gostaria de falar um pouco sobre você, da sua trajetória, para quem não te conhece? Então, antes de falar sobre mim, de me apresentar, eu primeiro queria cumprimentá-los, né, com um cumprimento, a nossa saudação islâmica, que é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que significa que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Agradecer, né, primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer o GEAF, né, nas figuras, né, na sua figura, Raquel, né, na Gabriele, na professora Daniele, e agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né, e também, antes de falar sobre mim, parabenizar nós muçulmanos, né, porque hoje começa o nosso primeiro ano, né, primeiro mês do ano de 1447, que é o mês de Muharram, que é o nosso calendário, né, islâmico. Bom, meu nome todo mundo já sabe, que é Cláudia, eu sou brasileira nata, sou professora aposentada da Rede Municipal de São Gonçalo, sou graduada em português, inglês, fiz letras na extinta Universidade de Gama Filho, sou especialista em língua inglesa pela UERJ Campus São Gonçalo, no FFP, né? Fiz essa pós alguns anos atrás. Sou pesquisadora e palestrante do CEPFISM, que é o Centro de Estudos, Pesquisas e Formação sobre o Islã e as Sociedades Muçulmanas. O que mais que eu posso falar sobre mim?
É, sou estudante das ciências islâmicas, da língua árabe, né? Tive a oportunidade de estudar na Universidade Al-Azhar, no Egito, e no Centro de Estudos no Marrocos. E venho de uma família católica praticante, eu sou a única muçulmana na família. Então, agora, para iniciar o nosso debate, a nossa primeira pergunta é em relação a um tema, né, atual que saiu na mídia há pouco tempo, que foi o ativista brasileiro, né, Tiago Ávila, que ele participou de uma expedição humanitária, né, na Flotilha da Liberdade, em destino à faixa de Gaza, levando comida, né? E, no Uhum. entanto, em 8 de junho, o navio foi interceptado por forças israelenses, né? Após a abordagem, Tiago e outros ativistas foram detidos e levados ao porto, em Israel. E, durante a prisão, Tiago se recusou a assinar documentos de deportação, foi colocado em uma cela em solitária, iniciou uma greve de fome, né, em protesto. E no dia 12 ele acabou sendo deportado e retornou ao Brasil via Madrid. A nossa pergunta é: esse é um caso, né, extremamente delicado e cheio de camadas, especialmente para quem se solidariza, né, com a causa palestina. Mas, como muçulmano, o que mais te impacta pessoalmente com essa situação? Então, eu nem vou falar primeiro como muçulmana, como religiosa, mas como ser humana, né? Várias coisas me impactaram nesse episódio. Primeiro foi a desumanidade, né? É, serem impedidos, né, de levarem comida, né, alimento para uma população que está sofrendo, né, esse genocídio, esse ataque, e essa fome, né, uma criação, é uma situação criada de forma voluntária, né? Então, assim, isso para mim me choca, né? Porque pessoas de forma pacífica, né, tentando levar uma ajuda humanitária para uma população sofrida, e o pior, né, foram presos, né, como você bem aí relatou, foram presos, não estavam invadindo território de ninguém, estavam em águas internacionais, né, não violaram nenhuma regra internacional, inclusive do país colonizador, né? Então, a desumanidade é algo assim que me impactou muito grande, né? Foi uma coisa assim chocante para mim. E também o fato deles não serem muçulmanos, me parece que só tinham duas pessoas muçulmanas na flotilha. Quer dizer, foi uma ajuda que não foi feita no âmbito muçulmano, mas sim no âmbito humanitário, né? Talvez se fosse no âmbito muçulmano, talvez não, eles teriam sido violentamente atacados, como aconteceu com a flotilha que saiu da Turquia em 2006, né? Então, assim, são esses pontos que me impactaram. Também a questão da coragem deles, né, de enfrentar, né, o esforço que eles tiveram, mesmo diante, né, de um poderio militar, né, um dos maiores poderios militares do mundo, né, que é o poder militar de Israel, e ainda assim eles tiveram a coragem e foram, né, no objetivo deles, que era ajudar a população sofrida palestina, né? E também o medo, né, que eu percebi dos países, né, inclusive medo dos países que esses ativistas representavam, né, não emitiram nenhuma nota, né, não falaram nada sobre essa questão deles terem sido presos, né? Então, assim, é, esse medo mostra, né, que os países estão reféns desses agentes cuja maldade está imperando no mundo, né? Está, assim, tomando conta, né, do mundo, das pessoas. E para nós, muçulmanos, agora eu falando como muçulmana, são coisas que impactam, por quê? Porque a proteção da vida é o pilar número um do Islã, né? A proteção da vida, seja a vida de quem quer que seja, independente de questões religiosas, de questões ideológicas, né? Então, a proteção da vida, a liberdade de consciência são pilares, né? São pilares caríssimos dentro do Islã. Então, foram essas situações que realmente me impactaram muito. E que mensagem, né, você acha que uma missão como a flotilha transmite ao mundo? Uma mensagem de que ainda é possível fazer o bem, né?
mesmo com tantas diversidades, né, a gente ainda consegue, né, Uhum. fazer o bem. Então, assim, eu acho que, na verdade, as pessoas elas precisam se conscientizar que todos nós somos pessoas, somos humanos, estamos aqui para nos solidarizarmos, né, uns com os outros, né? Essa é a essência do ser humano, é se solidarizar. E a partir do momento que as pessoas não se solidarizam, aí você já vai perdendo realmente a sua humanidade, né? Então, saber que ainda vale a pena, né, fazer o bem. E como o Corão diz, né, o Alcorão, eles foram testemunhas do bem, né? Eles testemunharam que o mal continua sendo mal. Então, a grande mensagem, apesar de ter sido interceptada, né, que a flotilha da liberdade me passou, acho que passa para todo mundo, é que ainda vale a pena fazer o bem sem olhar a quem, né? Nossa próxima pergunta é um tema um pouco mais delicado, que Uhum. todos nós sabemos, né, que a liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição de 1988, no artigo 5º. No entanto, na prática, nós sabemos que muçulmanos ainda enfrentam, né, diversas formas de preconceito e discriminação. Na sua opinião, o Brasil oferece de fato liberdade religiosa? Bom, sinceramente falando, essa liberdade ela é mais teoria do que prática, né? Uhum, É só a gente falar de nós mesmos, né, uhum, muçulmanos, do preconceito que a gente sofre, uhum, e sem também deixar de mencionar os nossos irmãos das religiões de matriz uhum, africana, né? Então a gente percebe que essa liberdade religiosa ela é muito mais teórica do que prática. uhum, E há também de se comentar aqui nessa live que o Islã ele chega no Brasil com os muçulmanos escravizados, né, que foram trazidos para cá forçosamente, né, e que foram também impedidos de praticar sua fé. Não podiam rezar, não podiam ter acesso aos seus textos sagrados. Inclusive, eles criaram, né, bolsinhas para colocar os textos sagrados ali para que eles pudessem, né, ler, né, ter o contato. Daí vem aquele ditado: quem não pode com mandinga não carrega patuá. Patuá, na verdade, são essas pequenas bolsinhas que continham esses textos sagrados, né? E mandinga, que aqui tem uma conotação muito pejorativa, na verdade, é o nome de uma etnia africana cuja maioria é muçulmana. Então, a gente percebe que o sofrimento que eles tinham, que eles passavam, nós também passamos nos dias de hoje, né? Então, assim, o que a gente tem que aprender é a verdadeira história, né, do Brasil, saber que o Islã não chegou no Brasil com árabes, como a maioria das pessoas pensam, né? Está aqui desde a época da escravização, né? E entender que as pessoas elas precisam saber, conhecer para opinar, né? E é muito assim, é uma coisa assim, muito preocupante quando você não conhece a história e fica perpetuando aquilo que é o preconceito, entendeu? Então, assim, eu percebo que tem que conhecer a história. Por exemplo, a revolta dos malês, né? Eu não sei se vocês sabem disso, se a audiência sabe disso. Ela começa exatamente pelo incêndio que o Estado brasileiro cometeu numa mesquita onde existiam muçulmanos escravizados rezando. Então, esse eu considero o primeiro ato islamofóbico, né, que o Estado brasileiro comete contra os muçulmanos aqui no Brasil. Muitos foram massacrados, muitos foram mandados embora de volta para a África, né? Então, assim, contar a história do Islã tem que contar uma história verdadeira, né? Tem que contar a história a partir das verdades, né? Daquilo que realmente aconteceu. E os preconceitos, né, que eles sofriam, os impedimentos, né, de fazerem suas orações, nós também sofremos hoje em dia. Existem muitos casos. Eu mesma já sofri vários tipos de preconceito na família, nas ruas, nas redes sociais, no ambiente escolar, né, que foi algo que eu fiquei assim bem impactada, né? Porque a gente
parte do princípio de que o ambiente escolar é um ambiente de conhecimento, de pluralidade, de diversidade que tem que se respeitar. Mas eu sofri ali não foi de aluno não, tá? Foi de professor. Então, assim, é preciso, né, conhecer a história, porque eu acho que se nós brasileiros realmente conhecêssemos a nossa história, talvez esses preconceitos, não vou dizer que eles iriam acabar, mas eles diminuiriam bastante, né? Eu posso citar alguns casos de violência física, verbal, de preconceitos, né? Situações de preconceito velada. Eu, por exemplo, já fui chamada de mulher bomba dentro de um supermercado. Alguns irmãos muçulmanos, né, foram impedidos de rezar em espaços públicos, espaços privados também, né? Meu professor passou por essa situação, inclusive, mulheres, né, muçulmanas que não podem usar o rimar, né, que é esse lenço que eu estou usando, porque não conseguem se colocar no mercado de trabalho, são agredidas na rua e são mesmo, existem relatos sobre isso, né? Se sentem desconfortáveis, são constrangidos na hora de tirar foto para, por exemplo, documentos oficiais, né? Então, assim, são muitos casos. Atropelamento de irmãs, né? Tivemos atropelamento. Aqui em São Gonçalo, no centro, uma irmã foi ameaçada de ter o corpo incendiado por um homem num ponto de ônibus. Então, assim, são situações que são horrorosas, né? Crianças que sofreram e sofrem bullying na escola porque são muçulmanas, são filhos, né? Filhas de muçulmanos. Então, acho que essa questão mesmo da liberdade religiosa, se eu não tenho como praticar a minha fé, se eu me sinto desconfortável em diversos ambientes, é sinal de que essa liberdade não está tão garantida assim, né? Então tem que se pensar nisso, né? Sim. Nós sabemos o quanto é importante, né, essa temática, que essa temática seja abordada nas escolas brasileiras, como você bem mencionou, né? No entanto, infelizmente, muitos professores não receberam e ainda não recebem a formação necessária para tratar desse assunto em sala de aula. Essa é uma falha, né, significativa nos currículos de licenciaturas. Considerando que muitos professores da educação básica acompanham a nossa página e provavelmente estão nos assistindo agora, que mensagem você deixaria para eles e como trabalhar, né, com os alunos esses temas? Então, na verdade, a mensagem que eu deixo para os professores, né, são meus colegas de trabalho, é que tem que ter coragem. Coragem para começar, né? As pressões vão existir, porque a gente sabe que as escolas, infelizmente, elas são capitaneadas por lideranças políticas mal intencionadas, né? Líderes religiosos que agem de má fé. Então, assim, tem que ter coragem, porque às vezes se um começa a dar o primeiro passo, né, os outros também vão acompanhar, né, vão sentir, vamos dizer assim, incentivados, né, a entrar naquela luta, porque é uma luta, né? E assim, eu acho que tem que fazer como a Rosa Parks fez nos Estados Unidos, né, na época da segregação racial, que foi um simples ato de dizer não para um homem branco, né, ela possibilitou que outras pessoas tivessem acesso aos seus direitos. Né? Então, ter coragem. A gente sabe que vai ter represália, né? Mas é não menosprezar o trabalho, é saber que qualquer coisa que a gente pense, né, em passar para os nossos alunos que faça sentido, que tenha a ver com solidariedade, com questões que mexem com a parte humana, eu acho que não tem que menosprezar isso, tem que se sentir confiante, né, e saber que isso faz a diferença. E se sofrer represálias, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que denunciar. Pode usar até a própria rede social para documentar, registrar, órgãos oficiais, sindicatos, redes de solidariedade, né? Sim. O que você diria para os colegas professores que querem abordar a questão palestina, mas têm medo de represálias, né? Você acabou de mencionar, ou não sabem por onde começar? Então, buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento. Agora, se quer falar sobre essas questões, tem que ir nas fontes certas. Então, tem que aprender, né? Por exemplo, o Islã pelo Islã,
os muçulmanos pelos muçulmanos, porque senão ficam reféns de materiais didáticos, de fontes que não conhecem nada sobre nós, e o pior, são islamofóbicas, né? A grande maioria, né? Eu posso dizer que a grande maioria é islamofóbica, então vai acabar tendo mais um desserviço do que um serviço. Então, o que os professores têm que fazer é exatamente isso, buscar, né, manter um contato com os muçulmanos, com os centros islâmicos, para contar essa história, né, que eu contei lá no início, né, dos escravizados, muçulmanos escravizados. E assim, por exemplo, o nosso centro de estudos, que é o CEPFISM, a gente tem como um dos princípios, né, um dos objetivos, digamos assim, é exatamente estabelecer esse contato com escolas, universidades, para que a gente possa, né, tá levando a história correta sobre o Islã, né, sobre os muçulmanos, sobre várias questões, né, que tem a ver com o Islã, com sociedades muçulmanas, com sociedades não muçulmanas que têm muçulmanos nelas, né, nela. Então, assim, realmente fazer o diálogo, né, a ponte, para que a gente possa, né, realmente contar aquilo que é verdade, falar a verdade, porque o professor, eu acho que o professor ele tem que passar a verdade, né? Porque quando ele omite ou ele deturpa a verdade, ele não está prestando um serviço que é um serviço de formar cidadãos, não é isso que a gente aprende, né? De construir uma sociedade melhor. É melhor ele até rasgar o diploma, né? Então, é buscar realmente as fontes islâmicas, inclusive existem pessoas no nosso próprio centro de estudos que podem estar fazendo esse diálogo, né? Tem uma pessoa também, ele não é muçulmano, não, o Gilmar, ele é brasileiro, ele viveu um período na Palestina, em Gaza, então ele fez um documentário que infelizmente não foi finalizado por questões de pressões políticas. Então, uma parte, nós lá no CEPFIS tivemos a oportunidade de assistir, então é muito interessante. Então, é uma pessoa que se você, por exemplo, enquanto professor, vocês que estão me ouvindo, né? Enquanto professor, convidar, eu tenho certeza que ele vai comparecer, assim como qualquer outro professor que existe no nosso centro de estudos, né? E também os palestinos, porque existem palestinos aqui no Rio de Janeiro. Então, é realmente buscar as fontes, né, corretas, para se estudar, para se aprender, para sair desses estereótipos, não é? As represálias vão vir, a gente sabe disso, e passar a verdadeira história, né? Porque a gente tem que preservar a verdadeira história da humanidade, né? A Daniele comentou aqui que em relação à falta de material didático, né? Uhum. Os materiais didáticos, né? Eles só colocam informações erradas. Por exemplo, vou citar algumas, né? Que o Islã foi fundado pelo profeta Muhammad, no século 6, 7. Isso não é verdade, né? Se eu for atribuir um fundador ao Islã, é o próprio Deus, né? O amoroso, misericordioso. Porque o Islã começa com o primeiro profeta, o profeta Adão, né? Mas o que eles falam? Que os muçulmanos, eu até fiz algumas anotações aqui, que os muçulmanos, eles são violentos, né? Um minutinho. Que os muçulmanos são violentos, né? Que nós não acreditamos, né, em Jesus. Jesus para nós é um profeta, né? Está dentro da cadeia, né, de transmissão de todos os profetas, né, desde Adão. A outra coisa também que eu percebo muito, que se fala, ao invés de Islã, falam de islamismo, né? Esse termo islamismo, ele foi criado na época moderna, né? É uma visão ocidentalizada do Islã, para poder fazer uma comparação com o cristianismo, com o judaísmo. Então, existem muitas coisas erradas. A própria história, né, da revolta dos malês não é contada, como eu contei lá no início, né, da forma correta. Então, são situações que realmente as pessoas têm que aprender, porque é a nossa história. O Islã faz parte da formação
da sociedade brasileira, né? Está dentro da formação da sociedade. Então é preciso que as pessoas realmente conheçam, né, a verdadeira história do Islã. O Islã não chegou no Brasil como os árabes, como a maioria das pessoas pensam, né? É de raiz, sim, africana. Uhum. Que houve esse apagamento, né, ao longo da história. Exatamente, houve o apagamento. Então é preciso reacender essa história, Uhum. né? Porque é a nossa história, né? Uhum. E eu acho que se essa história fosse realmente, como eu já falei, Uhum. contada como deveria, eu tenho certeza que muitas coisas que a gente passa, né? Que a gente passa, nós Uhum. muçulmanos, a gente não ia estar passando, né? Porque é muito preconceito. E dentro da família que é o que mais choca a gente. Mas eles estão reféns das mídias, né? Essas mídias que são ideologicamente orientadas, né? Que vão fazer de tudo para passar informações que não condizem com a verdade em Uhum. relação ao Islã, à Palestina, genocídio, etc., né? Uhum. Sabemos que a desinformação, né, o nosso próximo tópico, é uma das principais causas da islamofobia. Por isso, o termo, né, que ainda pode ser usado, islamofobia? Sim, islamofobia. Fobia é medo, né? Pavor, o Uhum. pavor do Islã. Pode sim, pode ser usado. Por isso, o GEAF CNPq tem se dedicado a compartilhar informações nas redes sociais e em eventos como esses, que a palestra, né, que ocorreu em São Gonçalo, que você participou. Hum, uhum. Muito legal, por E sinal. temos também o caso do ativista brasileiro, Tiago Ávila, que também utiliza as redes sociais para denunciar violações de direitos humanos e compartilhar suas ações humanitárias. Ao mesmo tempo, também é verdade que existe uma grande propagação de conteúdo islamofóbico e discursos de ódio na mídia. Nesse sentido, qual a sua visão sobre o papel que as redes sociais têm no processo de influenciar a visão pública sobre a causa da Palestina e o Islã? Então, na verdade, como eu falei agora há pouquinho, né? As redes sociais, elas são ideologicamente orientadas, né? Então, tudo que se vai falar sobre o Islã, sobre palestino, as redes acabam bloqueando ou dando um alcance reduzido, né, das informações. Então, por exemplo, existem páginas na internet que falam, né, que são pró-Palestina e, no entanto, você não tem tanta visibilidade do conteúdo. Então, assim, há de se falar também dos algoritmos, né, que propagam fake news, né, que são notícias falsas o tempo todo e de forma muito fácil, né? Então, assim, acho não, tenho certeza que as ações que existem nas redes sociais, elas têm três vias. A primeira via é a via dos próprios donos das redes sociais que defendem o sionismo, né? Então, são ações negativas. A segunda via seriam as ações dos líderes, né? É, geralmente da extrema-direita, direita, extrema-direita, né? Com má intenções, são pessoas mal intencionadas, assim como líderes religiosos mal intencionados também. Então, essa seria a segunda via, que agem de má fé. E a terceira via, que é a via que a gente não pode negligenciar, é a via dos movimentos de resistência, né? Porque existem pessoas que estão também nessas redes fazendo a resistência, né? Inclusive existe a resistência na Palestina, né? Embora eles estejam sofrendo, existem ativistas que estão denunciando, né? Tudo que está acontecendo em Gaza, denunciaram a questão da flotilha, né? Da liberdade. Então, assim, são três vias que vamos dizer assim, estão presentes, né, nas redes sociais. Agora, a gente não pode negligenciar essa última via, né, que é a via das pessoas que estão na resistência, né? E assim, eu acho que a gente tem que continuar usando sim as redes sociais, né, para poder documentar, registrar, denunciar essas ações, né, essas violações dos direitos humanos. Inclusive, a gente sabe que existem tratados, né, acordos internacionais para serem usados em situações de guerra, que lá na Palestina não está sendo respeitado. Por exemplo, proteção da vida, as vidas lá não são protegidas, né? Criança, idoso, mulheres, eles não são protegidos. Tipos de armamentos que não devem ser usados, né?
em guerras, eles estão usando. Então, assim, são exatamente ideologicamente orientadas, né, essas redes sociais, e não negligenciar essa terceira via que eu acabei falando aqui para vocês, né? Na sua visão, o que o silêncio ou a omissão dos governos e da mídia sobre Gaza nos ensinam sobre o valor da vida em diferentes partes do mundo? Bom, que a vida no sul não vale nada, no sul global, e que a vida no norte, né, global, vale muito. Isso é uma dominação da mentalidade colonialista, né, que impera no mundo, que considera europeus, brancos, cristãos, conservadores como seres superiores e o restante como sub-humanos, seres inferiores, né? E a gente sabe que essa mentalidade colonialista, ela racializa as populações, né? E o racismo é um produto do colonialismo. Assim como o projeto sionista, né? Ele é um projeto europeu, colonialista, né? De extrema direita. Todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, eu vi situações, um cachorrinho que foi assassinado em Israel, tadinho, coitado, a gente tem que também se comover, né, com a morte de qualquer ser, seja animal, seja humano, mas assim, eu vi tanta comoção nas mídias, nas redes, né, com a morte desse animal, entretanto eu não vi a mesma comoção das pessoas com a morte de mais de 60 mil palestinos, dentre eles crianças, mulheres, né? Então, assim, são situações que a gente precisa repensar, né? Porque a gente precisa se solidarizar, se comover com todas as mortes. Mas o que está acontecendo em Gaza é algo, assim, muito sério, né? Bom, a gente tem que entender também que a vida no sul global, né, assim como dos africanos, dos asiáticos, para essa mentalidade colonialista, não vale nada, né? O que vale são vidas que estão do norte, né, na parte norte do planeta. E assim, eu acho que a gente tem que entender que a vida de todo ser humano, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser preservada, né? Eu vi poucos líderes de governos, de países, falando sobre essas questões, né? Muito pouco. Vimos alguns aqui na parte sul, né, do globo, mas assim, alguns até cortaram relações, né? Relações comerciais, diplomáticas. Acho que teve até um país que expulsou o embaixador de Israel. E assim, eu acho que o Brasil precisa fazer isso, precisa cortar relações com Israel, todo tipo de relação que tem. Agora, também há de se falar que ali onde está a Palestina, existem países de maioria muçulmana que estão no entorno. E, no entanto, estão contribuindo, sim, com o massacre do povo palestino quando continuam mantendo comércio, vendendo petróleo, né? Então, eles também são cúmplices desse massacre. Como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é dita, né, como o país líder daquela região. Então, assim, é uma situação muito triste, né? E que, inshallah, se Deus quiser, isso tem um fim, né? A gente não sabe quando, né? Respondi, eu acho que não respondi para você. Sim. E como professora de escola pública, qual a sua visão sobre a temática do Islã abordada nas escolas, que são um dos principais espaços formativos da juventude, que não só é o amanhã, como costuma dizer também que é o hoje, né? Então, isso aí é um assunto, assim, muito interessante, né, de se comentar, porque o que a gente percebe, por exemplo, é que a abordagem, ela é uma abordagem totalmente errada, né? Na maioria das vezes islamofóbica até, porque as fontes, como a gente já falou, as fontes, né, são islamofóbicas, não é? As pessoas também não querem buscar conhecer outras fontes. Eu vejo muita acomodação, sabe? As pessoas são muito acomodadas. Então, é preciso abordar de forma coerente. E para abordar de forma coerente, tem que fazer, tem que ter um aprendizado de Islã
pelo Islã e de muçulmano pelos muçulmanos. Nós, lá no CEPFISM, no ano de 2022, nós lançamos um curso de formação de professores, foi muito legal, e estamos pensando em relançar novamente, né? Porque isso é muito importante, para que se desconstrua, se desmistifique, né, todas essas informações islamofóbicas, preconceitos, né, que são passados, né, para as pessoas. E, infelizmente, dentro das escolas, né? Como eu falei com vocês lá no começo, eu sofri um preconceito dentro da escola por dois professores. E, diga-se de passagem, evangélicos neopentecostais, né? Então, para que se faça uma abordagem correta, né, sobre o Islã, sobre as sociedades muçulmanas, sobre todos os assuntos, né, que perpassam, né, pelo Islã, tem que buscar os centros islâmicos, né, como eu já falei, tem que conversar com os muçulmanos, tem que melhorar esse material didático, né? Eu, por exemplo, como professora de inglês, muitas das vezes eu pegava o livro de inglês e eu fazia o meu próprio material para poder sair daquilo que estava totalmente desfocado, informações controversas, né? Então, eu acho que é isso que o professor tem que fazer, né? Em relação a esse curso, como que os professores podem ter acesso? Então, é só fazer o contato conosco, né? O CEPFISM é o Centro de Estudos, Pesquisas e Formação sobre o Islã e as Sociedades Muçulmanas. Fica no centro do Rio, né? Na Avenida 13 de Maio, no número 13, sala 537, 538. Eu posso depois também deixar telefone e fazer o contato, né? Para poder fazer mesmo. Porque é intercâmbio, né? Acaba sendo intercâmbio. A gente indo nas escolas, ou as escolas vindo até nós, acaba sendo um intercâmbio, né? E isso é importante. Eu acho que a partir do momento que a gente conhece, né, de fato, aquilo que falam para nós sobre qualquer tipo de questão, se a gente conhece de fato aquilo que está sendo passado para nós, é muito mais fácil a gente reproduzir o correto do que o inverso. Se eu passo para você só questões islamofóbicas, eu vou reproduzir isso, eu vou replicar isso. Então é importante estar em centros islâmicos, né? Nós do GEAP gostaríamos de agradecer a sua presença. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de saber se você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão assistindo. Sim, sim. A mensagem que eu deixo para todos nós, né, é que a gente precisa resgatar a humanidade que existe dentro de nós, né, independente de questões políticas, questões religiosas, né. Deus, no Alcorão, ele diz que ele nos criou em diferentes tribos para que a gente se reconhecesse uns nos outros, né. Então, assim, eu acho que é realmente resgatar a humanidade, se reconhecer um no outro, saber que a diversidade, ela é uma misericórdia de Deus para nós. Imagina se todo mundo fosse Raquel ou Cláudia, o mundo seria horrível, né? Não que a gente, né, não valesse a pena, né? Mas seria muito monótono, né? Então, é realmente ser humano, né? Se solidarizar com todas as causas, né? Que merecem ser solidarizadas, é óbvio, né? E assim, respeitar as pessoas e buscar conhecer de fato, né? O que é o Islã e quem somos nós muçulmanos. É isso. Obrigada a todos. Foi um prazer ter Queria você. agradecer também e dizer para todos vocês que o que eu disse de certo aqui vem das dádivas de Deus e o que eu disse de errado são das minhas falhas, tá bom? Salamu alaikum. Muito obrigada, gente. Obrigada. Vamos encerrar a live, gente. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a live ela ficará disponível para quem quiser, para quem não pôde assistir todo ou para quem quiser assistir depois.